Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? O Honda HR-V hoje em dia está fazendo muito sucesso, mas e a geração anterior? Será que é boa também? Esse carro ficou bastante tempo no mercado e eu vou te mostrar hoje um ano 2020. Falar tudo o que ele entrega, falar de preço, pontos positivos, pontos negativos e se vale a pena ainda ter um desses hoje em 2025. Vem comigo! Gente, hoje eu tô aqui no estacionamento de um prédio, no prédio da minha irmã, em Vitória, Espírito Santo. Ela mora aqui já faz algum tempo e esse daqui é o carro de uso dela, um Honda HR-V 2020 que ela comprou 0 km. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar um pouco sobre este modelo. Afinal de contas, ela está atendendo muito bem ela durante esses 5 anos que ela está com ele, né? O HR-V chegou no nosso mercado em 2016 para ser um SUV superior ao Fit. Quer dizer, o Fit não era SUV, né? Era um monovolume. Mas ele chegou para ser um SUV compacto, que era uma categoria que estava muito em alta e hoje em dia é a categoria que mais tem carros e mais tem competidores hoje no nosso mercado. Talvez acho que a de SUV médios até tenha mais, mas igual. As categorias de SUVs estão muito em alta. E ele fez muito sucesso, afinal de contas ele tinha um design muito bacana e vinha com os motores que o Civic usava, ou seja, motores mais potentes do que o Fit e até depois do que o HR-V. Em 2019 ele recebeu um facelift, que foi exatamente esse aqui, desse carro, já que ele é ano 2020. Então ele recebeu já esse facelift para ficar um pouco mais moderno, mas não mudou muito assim. E também recebeu algumas versões diferentes. Em 2020 ele recebeu uma versão super interessante que foi a Touring, equipada com motor 1.5 turbo de mais de 170 cavalos, que também equipava o Civic nessa época. E este realmente para mim é a versão mais interessante. E em 2023 ele mudou de geração e a geração atual, que nós já gravamos vários aqui no canal e está vendendo muito bem realmente. Mas esse aqui do vídeo, ele é um ano 2020, como eu já falei para vocês, na versão EX, que é uma versão intermediária. Nessa época existia a LX, a EX, a EXL e a Touring, equipada com um motor 1.5 turbo. No caso, esse aqui é o motor 1.8 aspirado. Esse carro hoje, sabe quanto custa? 106 mil reais de FIP. Sabe quanto que ela pagou na época? 106 mil reais. Pois é, 5 anos depois, com essa loucura dos preços dos carros, ele está custando exatamente a mesma coisa do que a minha irmã pagou 0 km. O que vocês acham disso? E se vocês quiserem adquirir um carro desses, ou qualquer veículo usado ou seminovo, consultem sempre a placa dele na empresa Olho no Carro. Quando você coloca a placa lá, ele te dá um histórico de pendências judiciais, de sinistros, de leilões, se tiverem, claro, né? Também de proprietários e mais um monte de informações que vocês não encontram quando vocês só olham o veículo. Utilizando o nosso cupom Opinião Sincera, vocês têm 15% de desconto na hora da consulta e faz total diferença. A gente está sempre olhando algum carrinho mais antiguinho para comprar, a gente consulta muito e sempre se livra de alguma bomba. Vai lá na olhonocarro.com.br. Bom, vamos começar falando então das dimensões dele. Embora ele seja um compacto, ele tem dimensões bem vantajosas. 4,32 metros de comprimento, 2,61 metros de entre-eixos, 1,77 metro de largura e 1,58 metro de altura. Se a gente falar também de altura de solo, são 177 milímetros, né? Para ser considerado SUV deveria ter no mínimo 180, né? Mas ok, a gente dá uma licença poética, vamos dizer assim, né? Com 20 graus de ângulo de entrada e 29,7 graus de ângulo de saída. Um outro ponto que eu acho interessantíssimo nesse carro sempre foi o porta-malas. Ele tem 437 litros de capacidade. Podem ver aqui que já está com algumas cadeirinhas aqui de praia, já que Vitória é uma cidade com praia, né? Então 437 é maior do que muito SUV, médio inclusive, né? E rivaliza muito na época com Kicks, com Creta, né, que tinham porta-malas parecidos. Aqui embaixo temos um step do tipo temporário, é o normal hoje em dia, né? Tem um bom acabamento, tem uma luzinha ali e tal, e era isso. Falando em concorrentes, Kicks e Creta são dois concorrentes que
eu acho que rivalizam muito em tamanho, espaço e proposta dos veículos, mas também tinha outros como Renegade, EcoSport, né, que eram veículos menores e que aí sim tinha o nome de compacto, né? Esses três que eu citei antes, talvez estivessem numa categoria até um pouco diferente, né? Não são médios, mas também não são tão pequenos como os compactos, vamos dizer assim, né? E hoje temos até menores, né? O Cardian, o Pulse, por exemplo, são veículos até menores. Mas esse carro, embora fosse um pouco mais caro que seus concorrentes, ele fazia muito sucesso realmente, né? Vamos lá, como esse aqui já é o facelift, ele tem essa grade grandona aqui, cromada, que sinceramente eu não acho muito bonita não, né? Mas aí vai de gosto, né? Até o City depois recebeu uma grade parecida com essa, né? O que essa versão tem? Vamos lá. Vem com faróis de neblina, mas não são LED, e vem com faróis com projetores, mas também não são LED, são faróis halógenos. O que ele tem de LED é o DRL aqui, que é realmente em LED. Para ter os faróis com LED, daí tem que ser na versão Touring, realmente. Ele também não tem sensor de estacionamento dianteiro, daí só na versão EXL, a partir das mais caras. Mas aqui pelo menos já é algo com parábola e já tem o DRL, né? Esse carro não tem, na verdade nenhuma versão teve uma câmera ali, nem radar, então ele nunca teve ADAS. Esse veículo, essa geração do HR-V nunca teve ADAS, ou seja, não teve frenagem automática de emergência, correção de faixa, ACC e tudo mais. Coisas que todas as versões do novo, da nova geração, já tem. Os espelhos não têm rebatimento elétrico, ó, é manual, também não tem alerta de ponto cego, só na versão Touring tinha. Não tem o teto solar, só na versão Touring também. Aqui atrás as sinaleiras já são escurecidas, porque nessa facelift ele recebeu essas sinaleiras escurecidas. Aqui sim tem um detalhezinho aqui em LED, né? Tem sensor de estacionamento traseiro aqui e também tem câmera de ré. Então isso realmente tinha nesse carro. O outro ponto que ele não tem também é a chave presencial. É uma chave do tipo canivete, com abertura e fechamento aqui, mas isso só na versão Touring que tinha a chave presencial realmente, né? Em compensação, as rodas são aro 17 polegadas, olha, são rodas bem grandes, né? Normalmente SUVs mais simples tinham rodas menores, pneus 215 55 17, né? Esses aqui são os pneus originais ainda dele, Michelin, com essa roda diamantada e preta, né? E aí, caso precise trocar de pneu, que não é esse caso aqui, porque esse carro tem apenas 20 mil quilômetros, o melhor lugar é lá na pneustore.com.br. Utilizando o nosso cupom OP Sincero, você tem desconto na compra de pneus. Dependendo da marca, tem 3%, 5% ou 7%. Ela entrega em todo o Brasil, é a maior distribuidora de pneus do Brasil. Todos os nossos carros utilizam pneus lá da Pneu Store. Outro ponto diferente também em relação a vários concorrentes, freio a disco na roda traseira. Sim, ele tem. Mas a suspensão é do tipo eixo de torção, a suspensão mais comum que tinha. Aí tudo bem, todos os concorrentes também têm basicamente esse tipo de suspensão. Um detalhe legal de design é aqui, ó, a abertura da porta traseira, né? Ele não tem maçaneta, vem aqui aquela faixa aqui, subindo até aqui em cima, onde tem a abertura da porta traseira por aqui. Falando de motorização, exceto a versão Touring, que eu já falei que vinha com motor 1.5 turbo, todas as outras versões vêm com um motor 1.8 aspirado, o mesmo motor utilizado no Civic, né? O Civic G9, até o Civic G9 usava esse motor, a partir do G10 já começou a usar o 2.0. Esse motor tem uma manutenção super simples, ele é engraçado porque ele tem, mesmo sendo 16 válvulas, ele tem só um comando de válvulas, né? Então simplifica um pouco. E ele é engraçado porque ele é flex, e normalmente o carro com etanol ou tem a mesma potência ou até mais potência do que na gasolina. Aqui é o contrário, aqui ele tem 140 cavalos na gasolina e 139 no etanol, ele tem menos potência no etanol. Já em relação ao torque muda, são 17,4 kgfm no etanol e 17,3 na gasolina. E ele é equipado com o câmbio CVT. Sim, também ele recebeu o mesmo câmbio CVT que também equipava o Civic, com 7 marchas simuladas. Na época do Fit, né, que não tinha simulação de marcha, que era o CVT puro realmente, depois a Honda entendeu que os consumidores gostavam mais que tivesse algum tipo de simulação. Eu praticamente sou um desses consumidores, então eles têm marchas simuladas, fazendo com que este carro tenha o 0 a 100 em 11,2 segundos. O que não é muito rápido, mas também não é muito lento. 1.5 turbo, bom, esse sim era bem mais rápido.
Consumo, segundo o Inmetro, 11 km por litro na cidade e 12,3 na estrada. A gente sabe que na cidade a gente sempre faz um pouquinho menos, vamos dizer que dá pra fazer uns 10 por aí, 10,5, e na estrada dá muito mais, 14, 15 facilmente. Gustavo, e problemas desse carro não existem? Bom, o pessoal fala que Honda é um carro que tem menos problemas, e até é verdade, Honda e Toyota são carros super duráveis, super resistentes, né? Mas é claro que um carro não está livre de ter alguns problemas. Procurei bastante na internet, ou tudo aquilo que a gente sabia também, né? E assim, gente, não encontrei problemas crônicos, assim, tipo, absurdos, que todo mundo tem. Tipo, se pensar, uma EcoSport com câmbio Power Shift, a gente sabe que sempre vai dar problema, né? A gente sabe que encontrei alguns problemas de ruídos de suspensão, de problemas no tensionador da correia, de freio de estacionamento eletrônico não funcionando, de sensor de estacionamento traseiro parando de funcionar, alguns barulhos internos, mas nada assim que fosse, como acontece em todos os carros, sabe, assim, uma coisa que eu posso chamar de crônico. Ouvir relatos de alguns problemas, mas que são problemas que podem ocorrer com qualquer veículo. Então, assim, fiquem tranquilos, é um carro super robusto que aguenta bastante o tranco. Tanto é que esse aqui, claro, pouco rodado, mas a minha irmã até hoje só fez as revisões da concessionária e nunca teve nenhum tipo de problema nele. Bom, eu vim para dentro aqui do carro para mostrar o interior dele, porque está muito quente lá fora. Mas lembrem-se, né, pessoal, um carro desses aqui tem que ter seguro, né? Afinal, 106 mil reais não tá fácil para ninguém, né? Faça a cotação lá na Clauê Corretora de Seguros, nosso grande parceiro aqui que faz o seguro de todos os nossos veículos aqui do canal. O melhor atendimento que tem hoje no Brasil, olha, posso garantir que é o deles. Cotação gratuitamente, faça lá, eles estão há mais de 10 anos no mercado e são muito bons, muito atenciosos. Mas vamos falar do interior. Gente, o interior desse carro eu acho muito legal, olha só. Olha onde ficam as saídas de ar-condicionado. Olha que diferente que é, né? 3 saídas de ar-condicionado ali, mais uma saída de ar-condicionado aqui, outra aqui, né? Um painel que eu acho interessante, eu já conto para vocês um pouco mais. Esse console elevado aqui é muito legal e muito atual, né? Mesmo para um carro que foi lançado em 2016, vamos dizer assim, né? O acabamento do carro é bom, olha só. Acabamento da porta aqui toda com soft touch, daqui assim. Inclusive, eu acho que até um couro aqui onde a gente apoia o braço, né? Aqui em cima já é um plástico um pouco mais simples, mas aqui onde a gente apoia o braço também tem um couro com uma costura aparente. Black piano, aqui também, ó, esse couro aqui. Gente, o acabamento bem interessante aqui, o apoio de braço também revestido. E aí vocês estão olhando o banco, né, que tá em couro. Nesta versão aqui, ela não vem com banco de couro, tá? A EX não vem, a partir da EXL que vem banco de couro. Nesse caso, a minha irmã mandou colocar, inclusive na própria concessionária, né, quando ela comprou 0 km, ela já colocou os bancos de couro, porque é a preferência dela. E eu prefiro ainda o banco sem ser de couro, mas ok. Um outro ponto que falta nessa versão aqui são mais airbags. Ele tem os 2 airbags aqui obrigatórios por lei e mais o airbag lateral, né, o que vai no banco, mas ele não tem airbag de cortina. Daí realmente só a partir da EXL que vai ter o airbag de cortina. Mas é claro que ele tem controle de tração, de estabilidade, ABS e tudo mais, né? Falando aqui um pouquinho do volante, tá? Então, o volante padrãozinho Honda, tá? Tem o Cruise Control aqui desse lado, ou seja, o piloto automático fica deste lado aqui pra gente fazer. Não é ACC, não é adaptativo, mas tem. Desse outro lado aqui a gente mexe no multimídia do carro, que eu já falo pra vocês como é que é. Assim como aqui também tem alguns botões aqui para o Bluetooth do multimídia. A gente mexe por aqui também. Olha que interessante, ele tem pedal shift, troca de marcha, mesmo sendo CVT, como ele tem as marchas simuladas, né? Ele já tem nessa versão aqui o pedal shift. Mas ele não tem acendimento automático do farol, só a partir das versões mais caras. E nem também o acionamento automático do limpador de para-brisa, só nas versões mais caras também. O painel de instrumentos, ele é basicamente todo analógico, né? Velocímetro aqui no meio, conta-giros lá do lado, com a posição do câmbio, né, no P nesse caso. E aqui assim do lado ele tem um digitalzinho simples com os trips, e ele mexe nesse botãozinho aqui, olha só. Isso aqui é meio antiquado, né? Então ali, ó, trip A, o range, o consumo médio, 13.2, trip B, consumo médio também, e a quilometragem total dele, 20 mil quilômetros, né? E aqui embaixo tem um marcador de combustível e lá em cima lá tem tipo um econômetro, assim, né? Para mostrar o consumo instantâneo dele, né? Não tem uma temperatura do motor, quando tu liga, acende uma luzinha aqui para dizer que o motor tá frio e depois ela se apaga, é isso. Nos Hondas isso é bem comum, eu já não gosto muito não. Aqui do lado ele tem todos os vidros elétricos com One Touch em todos eles.
Os espelhos também, retrovisores elétricos, né, mas sem rebatimento, como eu tinha mostrado para vocês. Aqui a possibilidade de desligar o sensor de estacionamento traseiro, aqui de desligar o controle de tração, né? E ele vem equipado com um multimídia de 7 polegadas. Na versão LX é um de 5 polegadas, é menorzinho. Esse aqui é um de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay com fio, tá? É bem simples, tá? Bem simples mesmo. As configurações aqui... Opa, não é aqui que eu queria. Ele é feiozão, meio simples. Os japoneses nunca souberam fazer muito multimídia, né? Mas pelo menos ele tem Android Auto e Apple CarPlay, então espelha aqui, né, bonitinho o que precisa, né? Tem os botões físicos aqui do lado e tem a câmera de ré, ó. Quando eu engato a ré, aparece ali a câmera com uma resolução ruim, sim. Para variar, a Honda sempre colocando uma resolução ruim nas câmeras. Até hoje, né, as resoluções são ruins. O câmbio aqui normal, né? Bota para frente e para trás aqui. Tem o modo Sport. Então quando eu boto no S, ele termina esticando mais as marchas, vamos dizer assim. E se eu usar as borboletas, daí eu consigo ficar mais tempo com as marchas manuais acionadas, vamos dizer assim, né? Ele tem freio de estacionamento eletrônico, que é muito legal. Muitos SUVs não tem nem até hoje, né? Então ele tem freio de estacionamento eletrônico e o brake hold, né? O auto hold, né? Na Honda chamam de brake hold. Que tu pode ficar com o carro sem precisar ficar freando, né, num semáforo, por exemplo. Esse console elevado é legal, porque aqui embaixo eu tenho mais possibilidades de colocar mais alguns objetos, inclusive com revestimento de borracha, e aqui é que estão as tomadas, tá? A tomada USB para conexão com o multimídia e também a 12 volts. Já vem com um ar-condicionado automático digital de uma zona, então tá aqui, ó, a temperatura, velocidade, então ele é com as teclas, vamos dizer, touch, mas eu consigo ver essas teclas, né? Não é no multimídia, nem nada disso, né? Então, legal. E é só a LX que não vem com um ar-condicionado automático, né? Que mais? O espelho fotocrômico só nas versões topo de linha, então aqui é um espelho convencional, tem luzinhas de leitura individuais aqui. Aqui tem um espelhinho também com luzinha dos dois lados, tem alça de mão, tem também aqui o ajuste de altura do cinto, né? Alto-falantes tem com tweeters aqui em cima também, que isso é interessante. Cara, aqui tem um porta-objetos aqui também tem aqui uma porta-garrafa e tudo mais, ó, posso tirar, deixar dessa forma, ou fazer assim. Legal, esse console é bem interessante, né? É um carro bacana. Tem uma luzinha aqui, ó. Vamos ver como é que é o espaço lá atrás. Aqui atrás é excelente o espaço, olha só, o banco tá configurado para mim e olha aqui o espaço que eu tenho, cara. É muito bom o espaço aqui. Pô, olha só, é um SUV compacto, né? Então ele é muito bom também. Aqui em cima também, excelente espaço para cabeça, olha isso aqui. Acho que uma das maiores virtudes desse carro é o espaço, né? Alça de mão aqui atrás, o acabamento da porta exatamente igual ao acabamento da porta lá da frente. Muito bom. Encosto de braço também, onde a gente apoia o braço também. Excelente. Porta-revistas aqui. Não tem saída de ar-condicionado traseira, infelizmente. Tem uma tomada 12 volts aqui embaixo, com um porta-objetos aqui também, né? Mais um porta-revistas aqui. Tem aqui encosto de cabeça para todo mundo, cinto de 3 pontos para todo mundo, mas não tem encosto de braço. E também tem o Isofix, claro, né? Isso é tudo obrigatório por lei. Vamos dar uma voltinha agora nele para ver como é que é a suspensão, que falam que é dura, e como é que é o motor com o câmbio CVT. Bom, vamos sair para dar uma volta, fazer aquilo que a gente mais gosta, mas esqueci de mostrar algumas coisas, né? Tem regulagem de altura do banco, manual, claro, e também tem a regulagem do volante em profundidade e altura. Eu também não falei o preço do seguro, né? A minha irmã pagou R$ 2.300 de seguro desse carro. Carro de R$106 mil, R$ 2.300, acho que tá dentro da margem aí, né? Vamos sair então. Eu achei estranho que o volante é elétrico, né? Direção elétrica, mas mesmo assim ela é meio pesadinha. Hoje a gente está acostumado aí com os carros da Fiat, né? Stellantis, que é super leve. Esse aqui termina sendo um pouco mais pesado. Claro que não é igual uma hidráulica ainda. A hidráulica ainda é muito mais pesada, mas ainda assim achei um pouquinho estranho. A posição de dirigir dele é excelente, embora seja um pouquinho mais alta do que eu gostaria. Mas mesmo assim é muito bom, que eu consigo botar a posição do volante excelente para mim aqui. Primeira vez que estou dirigindo aqui em Vitória, hein? Pegar um caminho qualquer aqui, depois a gente vê se eu acerto. Ele tem aqui no painel um aro
redondo ali, que vocês viram quando eu mostrei, né, que estava vermelho. Quando a gente está andando com o carro de forma econômica, esse aro fica azul, né? E quando a gente está gastando mais combustível, ou seja, acelerando mais ou parado na sinaleira, ele pode ter várias cores. No caso, ele está vermelho, mas ele pode ser azul, roxo, amarelo, rosa, branco. Você pode selecionar as cores aqui, né? O rodar dele é bem silencioso, né? Não tem muito barulho, e a suspensão, ela ainda é durinha, mas é muito menos do que era quando ele foi lançado. Nossa, os modelos 2016, 17 ali e tal, até o facelift, tinha uma suspensão muito dura, mas muito dura mesmo, era até um pouco desconfortável. A partir do facelift, em 2019, ele já recebeu uma suspensão mais confortável. Ainda é uma suspensão firme, mas não é tão dura como era antes. Ele era até chatinho antes, né? De rodar. Esse aqui já tá bem melhor, bem mais acertado pro gosto, pro meu gosto, por exemplo, acho que pro gosto da maioria das pessoas também. Um outro ponto também que o câmbio automático CVT dele antes, antes do facelift também, ele não segurava marcha quando a gente tirava o pé. Tirava o pé do acelerador, ele caía pro ponto morto, né? Agora não, agora tu tira o pé e ele tem realmente ainda, ele segura um pouquinho, e como eu tenho as borboletas atrás do volante, eu posso ainda segurar, né? Tipo, ó, engatei agora, ele baixou pra quarta, então ele segurou ainda mais. Para descer uma ladeira, ou para descer uma serra, por exemplo, é o excelente, né? Tu vem aqui dirigindo e tu dá ó, terceira, segunda, então ele vem segurando marcha, né? Coisa que ele não tinha antes, quando ele não tinha essas simulações. Vou botar aqui no S. Ó, no S ele já segurou um pouco mais. Pisar no fundo. Não empolga, né, pessoal? O 0 a 100 dele realmente não empolga, mas assim, ele é o suficiente para fazer uma ultrapassagem, para rodar com conforto na estrada e na cidade, né? Ele não é um carro tão gastador. E esse é um ponto interessante dele, né? Eu sempre achei que ele não era o melhor SUV em tudo, mas ele também não é o pior em nada. Então, ele, tipo assim, ele tem um motor bem mediano, então, ou seja, um motor ok. Ele tem um consumo muito bom, assim, mediano também. Ele tem um espaço mediano, um porta-malas mediano. Ele é todo um carro muito mediano, ele não tem nada muito ruim e também não tem nada muito bom. Então eu sempre recomendei o HR-V por causa disso, por ele ser um carro bem na média de tudo, sabe? O que eu quero dizer com isso? Aí tu pega lá, sei lá, tu pega o Renegade. Pô, o porta-malas é muito pequeno, mas aí o acabamento é muito bom. Aí tu pega o Creta, o porta-malas é bom, o motor anda mais, só que o consumo é pior, né? Então, esse aqui não, esse aqui tá sempre mediano. Eu só acho que essa versão aqui, a EX, ela não é tão completa quanto eu gostaria que fosse, né? Eu acho que a partir da EXL é que seria o ideal. Claro, na época minha irmã comprou essa aqui atendia ela, e atende até hoje ela, né? Ela tá acostumada. Muitas vezes as pessoas não sabem tudo que o carro pode ter, pode entregar mais, né? Tanto é que às vezes eu falei para ela, as outras versões tem isso, ela, nem sabia, né? Então, se eu fosse comprar, eu compraria a XL ou a Touring, que é a mais legal, né? Que tem um motor 1.5 turbo que anda muito mais, mas esse aqui tem uma manutenção mais barata, esse aqui, né, no longo prazo vai ter menos coisa para estragar, é claro, né? Mas assim, eu gostaria de alguns equipamentos a mais, um pouco mais de airbags, por exemplo, o acionamento automático do farol, isso tudo eu acho que são itens interessantes. Mas realmente, o rodar desse carro tá muito melhor do que o antes do facelift. Nossa, antes era muito duro mesmo. Vou pisar de novo no fundo. Aí quando tu pisa no fundo, o barulho entra mais na cabine, né? O CVT fazendo o trabalho dele, né? Entrando mais na cabine, né? Mas assim, ó, 60 km por hora, ele tá... Tipo, se eu tentar aumentar a marcha, não dá. Ele já tá dizendo que ele tá na 7ª marcha já, né? Que seria a marcha máxima do CVT. Tá andando a 1.200, 1.300 RPM a 60 km por hora. Ou seja, é pra ser um carro bem econômico mesmo, né? Mas lembrando, né, pessoal, que Honda tem manutenção cara, tá? Até os preços de concessionárias não são tão caros, revisões normais de concessionária. Mas se tu pegar, precisar trocar peças, nunca são peças baratas. Lembrem-se disso, né? Aqui não precisou trocar nada até hoje, só revisão básica, mas igual. Quando precisa,
Honda não tem a manutenção tão barata assim. O bom é que dura bastante. E aí, o que vocês acharam do HR-V de primeira geração? Curtiram? Gostaram? A minha irmã gosta, minha irmã adora o carro dela, é bem grande na verdade para ela, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, se prefere concorrente, alguma coisa assim. E parabéns Vitória, uma cidade muito legal que eu não conhecia, vim conhecer agora, já que a minha irmã tá morando aqui. Valeu! Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.